Olá, eu sou Edilene e para você que chegou e permanece em meu canal, eu quero deixar aqui a você o meu muitíssimo obrigada. Eu quero, no meu último vídeo, eu confesso a vocês que teve uma queda de energia aqui e eu sou daquelas pessoas que, sinceramente, eu gosto de postar o meu vídeo exatamente como ele está. Então, no meu último vídeo, vocês podem ter sentido, para quem o ouviu até o fim, que ficou faltando, ué, mas ela não, exemplo, ela não se despediu? Sim, isso não ocorreu porque teve uma queda de energia e quando eu não me dei por conta, tá? Eu simplesmente enviei o vídeo. Eu falei, no próximo vídeo eu venho aqui explicar a situação. E foi isso que aconteceu. Mas hoje eu venho aqui novamente, né? Eu quero agradecer a você que chegou, a você que permaneceu, a você que está desde o começo dessa ideia, a você que comentou com alguém, a você que passou para frente, não sei. Eu quero deixar o meu muitíssimo obrigada e quero dizer a vocês que essa ideia, ela não é uma ideia, assim vamos dizer, de vaidade, não. Não é uma ideia, da minha parte pelo menos, de pessoa que quer vaidade, etc. Não. Eu estou aqui na plataforma mundial do YouTube fazendo o que eu sinto que o Espírito Santo falou comigo, levando as minhas reflexões no tocante à Bíblia, a maneira como o Espírito Santo fala comigo. E a mensagem que eu venho trazer hoje uma mensagem que as pessoas normalmente confundem muito. Eu venho falar de fé e eu venho falar de religiosidade. Eu venho falar de fé e eu venho falar de religiosidade. E eu vou tocar num assunto complexo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Meca, né? Em determinada data do ano, muitos, eu vou colocar pessoas, não vou colocar como que eu direi, eu não vou colocar um nome das pessoas que se dirigem a Meca para fazer o que eles chamam de voltas à Pedra Santa. Mas eu quero citar um um enorme detalhe. São milhões, não são milhares, são milhões de pessoas que se dirigem a Meca em determinada data para dar voltas a uma pedra que, segundo a eles, é santa, em culto a Maomé. E neste milhões de pessoas, milhões, mas milhões, não são milhares, eu quero deixar claro, né, que milhões é mais que milhares. E por aí, consequentemente, vai, né? Então, estes milhões de pessoas, eu estava lendo uma reportagem antes de entrar com esta minha mensagem, e teve um ano em que 1.000 pessoas, milhões de pessoas vão dar voltas a uma pedra santa em culto a Maomé. E 1.000 pessoas foram pisoteadas. E dentre estas 1.000 pessoas pisoteadas, a mesma reportagem diz que milhares vieram a morrer.
Aí eu vou entrar com um versículo bíblico que diz: a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em meio à confusão, à desordem e o barulho. A palavra de Deus diz que onde tiver bagunça, confusão, desordem, o Espírito Santo dele não habita ali. Então, muitas vezes vocês ouvem, por exemplo, assim, tem uma balada, vamos colocar assim. E nessa balada aconteceu uma tragédia. Não é por assim, não é fora do comum, não é fora do normal. Vocês veem pessoas muitas vezes gritando: "Meu Deus! Do nada apareceu não sei da onde". Alguém já ouviu essa colocação? Eu tenho para mim que naquelas milhares de pessoas voltando aqui a Meca, né? Que as pessoas vão dando voltas àquela que eles chamam de Pedra Santa, né? Que por ser milhões de pessoas dando volta, se uma cair, ninguém pode se agachar para ajudar, porque se ele agacha para ajudar, ele também, devido tudo aquilo, também sofre a queda e vai ser também envolto ali ao pisoteamento. Então, vocês estão entendendo? Eu vou chamar literalmente assim, a loucura da situação? Exemplo, a pessoa se dirige a um local para dar voltas a uma pedra santa em culto a um Deus denominado Maomé. E esta pessoa não pode, no meio daqueles milhares de pessoas, ajudar quem caiu, porque se ela for ajudar, ela também pode sofrer dano. E aí ela vai passando por cima daquela pessoa pisoteada, pisoteada, pisoteada. A pessoa pisoteada, pisoteada não consegue se levantar e acaba morrendo. Tem um outro versículo na Bíblia que diz que Deus habita em meio a louvores. Tem um outro versículo que diz: falai entre vós com salmos e cânticos. Tem uma passagem na Bíblia que Davi, ele construiu uma arca. E aí ele ficou, eu vou dizer, o espírito dele se alegrou, eu vou colocar assim, com o seu feito. E ele reuniu-se o povo, e uns iam atrás tocando, outros carregando a arca, e Davi na frente, dançando. E a esposa de Davi, eu vou colocar assim, vamos colocar que ela estava num lugar alto, e ela vendo Davi dançando em frente à Arca Santa, né? Uma arca que, vamos dizer a verdade, os arqueólogos procuram ela até os dias de hoje, porque era uma arca feita com ouro maciço. Então, é natural que alguém queira saber. Ouro não vai se desfazendo assim, né? Então, os arqueólogos daquela região lá procuram essa Arca Santa até os dias de hoje.
Diz-se a Bíblia que até eu vou chamar aquelas varas que se enfiam nas argolas para que, se eu vou colocar assim, os servos colocassem a arca aqui para carregá-la, também era de ouro maciço. Eu quero deixar para vocês claro, né, que existem bijuterias que elas são banhadas, ou seja, que são joias, que são apenas, tem um revestimento, eu vou colocar assim, vamos fazer de conta que isso daqui seja um objeto, né? Mas isso daqui é um castiçalzinho de alumínio. Sabe aqueles alumínios, aqueles ferros que eles falam fundido pesado? Então, aí vamos supor, um ferro desse. Aí vinha aqui e só dava um banho, vamos colocar, de ouro nisso daqui. Porém, para vocês verem como de fato a luz acabou naquele dia, tá? Eu aqui dando um exemplo aqui, porque eu tive que acender. Eu confesso que eu já deixo ele aqui sobre a mesa, com um fósforo aqui dentro, um isqueirinho aqui, porque é natural a luz, a ter queda de luz. Então, eu já sabendo, já tá tudo aqui em mãos aqui, tá, gente? Então, vamos supor que aquele objeto que eu peguei, ele tem um banho de ouro. Porém, não. A arca, Deus instruiu a Davi a fazer a arca em ouro literalmente maciço. Não tinha nenhum revestimento que não fosse ali material nobre. Porque vamos colocar da seguinte forma: se Deus, ele é rico em nobreza, tudo que é voltado a ele, ao templo dele, para ele, ele quer que seja original. Original. Nada, nenhum artifício, nada sintético, nenhuma artificialidade. Puro. Então, é natural que uma arca daquele tamanho, daquele peso, ouro maciço, é natural que os arqueólogos estejam a procurando até os dias de hoje. Mas voltando aqui, Davi, em louvor a Deus, tocava, diz a Bíblia, e dançava diante da arca. E a mulher de Davi se envergonhou por ele estar dançando no meio do povo, eu vou colocar do jeito que na minha reflexão me veio, no seu feito, a arca foi terminada, ou seja, um trabalho terminado. Vamos colocar da seguinte forma: quando a gente termina um trabalho assim que foi exaustivo, gente, porque Deus, quando instruiu a Davi na construção da arca, Deus disse exatamente a Davi como ele queria. Exatamente. Os desenhos, os entornos, Deus estipulou para ele exatamente como eu quero que seja a arca. Então, diante de um trabalho terminado, sabe aquele escritório de final de ano que ele conseguiu bater, eu vou colocar assim, a meta, e os funcionários, os executivos saíram para comemorar que eles denominam de happy hour, por exemplo, no Outback, no Applebee's, ou simplesmente no McDonald's. Por que não? São exemplos. Mas voltando aqui à religiosidade. Davi deu uma demonstração da fé dele em Deus bailando diante de um feito dele. Ele terminou a arca.
e ele foi comemorar, ele foi louvar a Deus aquele término daquele trabalho. Foi em louvor. E pessoas se dirigem a uma determinada região, onde pessoas são pisoteadas, e elas não podem ajudar, porque se elas forem ajudar, elas também vão ser pisoteadas. Aí eu volto aqui em determinada data também do ano, né? Nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, no mês 10. Nos mês 10 há uma determinada data em que alguém pegando uma rodovia no Brasil encontra-se várias pessoas fazendo, eu vou colocar assim, o que eles chamam de penitência. No mês 10. A Bíblia diz assim que nós estamos no tempo da graça, na era da graça. A Bíblia também ela deixa bem claro que Cristo, os sacrifícios por Cristo já foram feitos. No Velho Testamento eram sacrificados animais em expiação, ou seja, em libertação, eu vou colocar assim, pelo pecado. E estes animais não podiam ter defeitos nenhum. A Bíblia coloca também que Cristo, em morrendo, ele foi levado ao matadouro como um animal. Ele foi levado ao matadouro como um animal em expiação, em perdão, em limpeza pelos nossos pecados. Aí eu volto a dizer aqui, você andou dias e dias numa rodovia para pagar uma penitência? Você subiu não sei quantas horas de joelhos em não sei quantos degraus de uma determinada igreja, numa região de uma cidade famosa, para pagar uma promessa? E o seu joelho ficou em bolhas durante dias? A palavra de Deus diz que o sacrifício já foi feito. Vão provavelmente me condenar. Mas se a Bíblia diz que todo o sacrifício já foi feito, isso que você faz é religiosidade. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não está dizendo que sem sacrifício é impossível agradá-lo. Ele está dizendo que sem fé é impossível agradá-lo. E quando ele diz que sem fé é impossível agradá-lo, ele está querendo também dizer que você, para ter fé, você não precisa encher os seus dedos, os seus pés de bolha, caminhando dias e dias. Ele está querendo dizer que você não precisa se deslocar da sua região e ir para outro país, dar volta em uma pedra e onde pessoas são pisoteadas e você não poderá ajudá-las, porque se você for ajudá-las, você também vai ser pisoteado. Ele está querendo dizer que você não precisa subir não sei quantos degraus de alguma região, de alguma capela do país, e encher o seu joelho de bolha em sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício. O sacrifício já foi feito. Haja vista que quando aqui diz que já está consumado, ou seja, o sacrifício já foi feito. Ninguém mais vai precisar se sacrificar. Animais não precisarão ser sacrificados.
Pessoas não precisarão se sacrificar. Porém, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Porque eu sondo e conheço o coração. Ele sonda e conhece. E ele vai saber se aquela busca por ele é no afã do desespero pelo qual a pessoa está passando no momento ou se é verdadeiro. Se você está o buscando, porque eu terminei o vídeo aquele dia e eu estava dizendo que quando você... Olha só como que você adquire, porque a palavra de Deus diz que a intimidade dele é para aqueles que o temem. Então, olha só para você ter intimidade muitas vezes com a pessoa com a qual você casou. Você namorou com ela, depois teve o tempo de noivado, vocês dois saíram juntos, exemplo, né? Para procurar uma casa, comprar um terreno. Vocês foram até, vamos supor, um arquiteto. E ali, junto com o arquiteto, vocês estudaram, eu vou chamar, simplificando, o modelo da casa que vocês queriam. Se a moça, nos dias atuais, porque na minha geração as moças faziam enxoval, hoje eu acho que elas já saem, já compram tudo, né? Então, saem os dois juntos para comprar coisas por enxoval. Os dois sentam juntos para decidir quem vai ser padrinho, madrinha. Os dois foram adquirindo intimidade um com o outro no decorrer namoro, noivado, preparação para o casamento, intimidade. E tem até um ditado que diz: você vive 30, 40 anos com uma pessoa e você não a conhece totalmente. Só que com Deus não é assim. Com Deus, quando você vai, eu vou chamar, você tem intimidade com Ele, você tem o dia a dia com Ele. Ele dar-se a conhecer através da sua palavra. E Ele, em dando a se conhecer, sabe o que vai acontecer? Ele diz assim, que Ele fez a mim e a você a imagem e semelhança dEle. Isso significa que se eu sou a imagem e semelhança dele, ele está querendo dizer que todo o poder que ele tem vai ser voltado, dirigido a mim também. Haja vista que ele diz, eu fiz coisas grandes, vocês farão coisas maiores ainda. Basta crer somente. Ou seja, basta ter fé, apenas ter fé. Você acha que você precisa sair, andar horas de uma romaria? O sacrifício já foi feito, o sacrifício foi Cristo. Volto a repetir, a Bíblia diz que ele foi sacrificado como você, alguém aí já, né? Porque algumas regiões do país ainda tem aquela coisa assim bem, eu vou chamar de rústica ainda, no tocante a matadouros de animais. Não é verdade? Para um animal, para um açougue, etc. Gente, eu quero pedir perdão aqui a vocês que são vegetarianos, né? Vocês que não são adeptos à carne, mas no país inteiro existem-se açougues, né? Você que é vegano, eu peço perdão a vocês. Mas eu acredito que vocês, como vegano, como vegetariano, vocês devam saber que existem
são muito mais pessoas adeptas à carne, né, do que ligada ao veganismo ou vegetarianismo, concorda? Então, é natural-se que possa-se ser falado de matadouros, porque existem. Existem frigoríficos? Existem. Mas chama-se frigorífico e não matadouro. Ou seja, para que haja o frigorífico, tem que se haver o local onde há o abate, né? Vou ser mais, assim, menos dura, menos chocante aqui, né? Para que haja esse frigorífico, tem um local de abate, onde o animal é abatido para ser, né, todo limpo e etc., e levar ao frigorífico, onde deste frigorífico é transportado para regiões do país e do mundo. Não é verdade? Então, volto eu aqui. Gente, esse barulho que vocês ouviram é porque são 5:30 da manhã e acho que tem alguém praticando esporte na rua. Bom, mas o que eu quero colocar aqui, que aqui no Velho Testamento, animais eram abatidos e esses animais não podiam ter defeito nenhum para ser sacrificado em expiação pelo seu pecado. Ele não podia ter nenhum defeito. Não podia ser velho, e etc, e etc. Hoje não. Nada disso precisa ser feito. Porque já foi consumado, Cristo já consumiu, o sacrifício já foi feito. A você ele pede apenas: depositai tudo diante de mim em orações e súplicas. E eu, Jesus, no devido tempo, te responderei. Só que o que eu sinto, que o que leva muitas vezes uma pessoa a tais atitudes extremas, por exemplo, de se dirigir é porque ela quer coisas imediatas. As pessoas hoje, elas querem resposta de Deus. Gente, preparar um miojo é super fácil. Tem miojo que, sinceramente, você coloca às vezes meia xícara de água fervente, a água ferveu, você coloca nele, tampa, sai. A hora que você volta, é só você cortar o pacotinho, colocar lá e comer. Só que eu sou uma pessoa que quando eu vou fazer miojo, eu dou uma elaborada. Eu, por exemplo, eu faço a bolonhesa, eu faço 4 queijos. Então, o meu miojo, ele não é instantâneo. O meu miojo, ele é mais elaborado. Entendeu? E as pessoas querem, por exemplo, elas preferem um cup noodles, onde elas colocam a água fervente, sai e pode ir comendo para a rua depois de 3 minutos. E as pessoas acham que com Deus é assim. Elas passam anos sem colocar-se na presença de Deus. E quando elas estão com algum problema, elas falam com Deus e elas acham que vão ser atendidas, elas querem ser atendidas instantaneamente, como o miojo, 3 minutos depois. Sendo que a Bíblia diz que a intimidade dele é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, e não é necessário sacrifício, não é necessário ser pisoteado, não é necessário que ninguém morra, não é necessário sacrifício, não é necessário encher joelho de bolha, não é necessário encher pé de bolha, não. Vejam vocês, eu disse a vocês que são 5 e pouco da manhã.
Antes de eu sair do meu quarto, eu fiz a minha oração, elevei o meu pensamento a Deus e estou aqui agora expondo a minha reflexão. Basta ter fé. E a fé, ela é isso. A fé é você, ele diz assim, a fé diz para uma pessoa que tem fé, ele diz assim, eu volto a repetir, que ele pode mudar uma situação que para você não tem saída, ele pode revertê-la, mudá-la diante dos seus olhos. Literalmente. É como se você olhasse, estava de um jeito, quando você vira, ó, o que aconteceu? Bem assim. Não precisa sacrifício. Não é necessário bolhas nos pés. Não é necessário bolhas nos joelhos. Não é necessário que ninguém seja pisoteado. Bem, depois dessa, eu não sei onde você está, qual a região que você está, mas que Deus possa ir ao seu encontro. E para você ter intimidade com Ele, não é necessário você se dirigir a um país, a uma região do mundo, para que você venha a adorá-lo e a buscá-lo. Você pode adorá-lo, buscá-lo, onde você estiver, tá? Diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam na prisão. E por eles terem intimidade com Deus, ter tempo com Deus, eles oraram e louvaram, e Deus fez com que as portas da prisão se abriram automaticamente. Você, quando você chega num shopping, vamos dizer, em determinados hospitais do país, a porta abre automaticamente? Pois é. Vejam vocês, Deus ele já implantou essa tecnologia automaticamente na Bíblia antes mesmo que um decorador, engenheiro, arquiteto tivesse essa ideia. Por aí vocês podem ver quem é Deus, né? Então, diante dessa, eu desejo a vocês tudo de bom, a paz e até o próximo vídeo.